Convidar a igreja para abrir a Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo de numeral 12, verso de numeral 1. Que Deus vos abençoe. Eu convido os irmãos para colocar-se em pé uma vez mais, para que possamos fazer o uso da palavra do Senhor. Quero também agradecer ao pastor Nivaldo e a sua esposa, irmã Lúcia, o pastor Jackson, o pastor Washington, que ontem me buscou lá em Cuiabá, e agradecer toda a igreja, agradecer a pessoa da irmã Beatriz, que eu ainda não conheci. Deus abençoe a ela, abençoe as irmãs do Círculo de Oração, que deu para eu a oportunidade de estar aqui. Deus abençoe o irmão Nilo, prazer revê-lo. Toda a igreja, eu já vou levar daqui algumas pessoas como amigos já. Deus abençoe, prazer. Em verdade que não me convém gloriar, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriaria eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão no Senhor e nas minhas fraquezas, ou senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide mais de mim, ou me ver do que me ouvir. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Senhor, te louvamos pela tua palavra. Podemos assentar, meus irmãos. Deus deu ao apóstolo Paulo a oportunidade de monografar 13 epístolas. Paulo foi o homem que mais escreveu a respeito das grandezas do Senhor Deus. Paulo é conhecido como apóstolo dos gentis, o homem que pregou o evangelho para os gentis. Mas eu quero chamar a atenção da igreja essa noite para o que estava precedendo ou antecedendo o ministério de Paulo, e por que Paulo pregava com tanta veemência, com tanta autoridade. Paulo não era um pregador que pregava aleatoricamente, preste atenção. As mensagens de Paulo, elas tinham um objetivo. Paulo não abria a sua boca aleatoricamente e falava ao ar. Toda vez que Paulo pegava um pote de tinta, um pedaço de papiro, e quando ele começava a monografar uma epístola, uma carta para uma das igrejas do Senhor, o Espírito Santo lhe dava a iluminação e a inteligência da necessidade da igreja, e ele escrevia de acordo com aquilo que a igreja precisava ouvir. As epístolas de Paulo são maravilhosas, tapetes de revelação profundos. Paulo é um apóstolo que teve uma comunhão diferenciada e uma experiência singular com o próprio Deus. Quando Paulo escreve aos irmãos de Filipe, Paulo explica aos irmãos de Filipe a respeito das duas naturezas de Jesus. Em Filipenses capítulo 2, verso 7, Paulo diz assim: porque sendo ele Deus, ele não usurpou-se como Deus, antes esvaziou-se a si mesmo de toda a sua glória, e foi humilde até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. Quando Paulo escreve
aos irmãos da Galácia, Paulo faz questão de esclarecer para os irmãos da Galácia a respeito da necessidade de ter um caráter firme. Paulo questiona a dubiedade de caráter dos irmãos de Gálatas. Em Gálatas capítulo 3, Paulo diz: ó Gálatas insensato, vós que começaste no Espírito e agora aperfeiçoai-vos na carne, quem vos persuadiu a vós outro? Paulo está dizendo: quem vos convenceu a voltar ao velho comportamento, ao comportamento que não apraz e que não agrada ao Senhor. Quando Paulo escreve aos irmãos de Corinto, uma igreja abastada, uma igreja rica, uma igreja próspera, Paulo faz questão de explicar para a irmandade de Corinto que a santidade convém ao Senhor. Nas duas epístolas que Paulo escreve a Corinto, ele exorta a igreja ao andar na comunhão e na santidade com o Senhor. Em 1 Corinto capítulo 3, verso de número 16, Paulo diz: não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo, e se vós destruídes o templo do Espírito Santo que sois vós, o próprio Deus vos destruirá. Em 1 Corinto capítulo 7, Paulo exorta a igreja de Corinto dizendo assim: seria bom que o homem nem tocasse na mulher, mas por causa da prostituição que cada um tenha sua esposa, e que cada esposa tenha o seu marido, e que um conceda ao outro aquilo que lhe é devido, e não vos priveis uns aos outros, salvos talvez por mútuo consentimento, para que Satanás não ajunte no meio de vós, porque melhor é casar do que viver abrasando. Quando Paulo monografa a igreja de Éfeso, Paulo faz questão de esclarecer para a igreja de Éfeso a respeito da predestinação e do livre-arbítrio de escolha. Paulo explica para a igreja de Efésios que o Senhor predestinou a igreja antes da fundação do mundo, para que fosse santa, irrepreensível até o dia do Senhor. O que é predestinação, pregoeiro? Traga à minha mente a informação para que eu não caia em contradição a respeito da necessidade da santidade. Predestinação é alguém ou algo que está sendo preparado para adquirir ou galgar uma posição. Quando se fala de predestinação no livro de Efésios, artigo, pronome e verbo está no plural, porque Paulo não fala que um sujeito é predestinado. Paulo diz que a igreja é predestinada. Irmão Juarez, me explique isso para que eu possa entender melhor concernente a predestinação. Quando eu digo que o macarrão está pré-cozido, o macarrão ainda não está cozido. Quando eu digo que o arroz está pré-cozido, o arroz ainda não está cozido. Preste atenção. Quando eu tiro o arroz pré-cozido do fogo, ele para o seu cozimento, ele fica de uma forma a qual não dá para ingerir. Quando eu tiro o macarrão pré-cozido da água, ele para o seu cozimento e fica de uma forma que não dá para ingerir. A igreja, ela é predestinada para o céu. A igreja é pré-céu. A igreja ainda não está no céu, mas ela está caminhando para o céu. Explique isso para eu entender, irmão Juarez. Quem está na igreja está caminhando para o céu. Quem está fora da igreja é um forte candidato para o inferno. Quem está na igreja está caminhando para entrar na glória, ver Jesus, cantar no coral celestial. Quem está fora da igreja é um forte candidato para morar no inferno e sofrer eternamente. Se você quer participar da predestinação coletiva, fique na igreja, tome ceia e anda com Jesus, adore a Deus, dê para Ele a honra, e você é um forte candidato para morar na eternidade com Jesus Cristo, Senhor da glória. Vem comigo, por favor. Quando Paulo escreve a sua segunda epístola aos irmãos de Corinto, ele explica para a igreja de Corinto a respeito da necessidade de ter a mente aberta para Cristo. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4: porque se o nosso evangelho está encoberto para os quais se perdem, os quais o Deus desse século cegou